Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 11 de Iyar, quando nos encontramos no meio do capítulo 46. Nesse capítulo, o Alter Rebbe nos introduziu um novo tipo de amor a Deus, que ele não havia explicado até agora nos capítulos anteriores, um amor de uma categoria distinta, diferente. E ele nos descreveu esse amor como algo inato, algo que já está presente dentro da pessoa, e ele nem precisa de meditação e reflexão para ser despertado. É apenas a pessoa se conscientizar, mesmo que vagamente, levar em conta, em consideração, a sua situação e como Deus lhe encara mesmo nesse momento. E esse tipo de amor ele nos falou que é muito, mas muitíssimo próximo de cada um de nós elaborar, conforme a gente já explicou quais os motivos que tornam esse tipo de amor mais acessível. Esse amor está baseado no sentimento natural, espontâneo, instintivo, de reciprocidade. Assim como o semblante que se reflete na água, da mesma forma, o sentimento que expressamos para ser amado, ele reflete, ele volta para nós. Isso mesmo quando o sentimento está só no coração, mais ainda quando ele é declarado, mais e muito mais ainda quando ele é manifestado através de atos e ações, e de forma muito mais intensa quando aquele que demonstra amor para nós está numa categoria muito mais elevada que nós. Daí veio o famoso exemplo que o Alter Rebbe nos trouxe, do rei que sai do palácio e vai com seus ministros e vai prestar auxílio para um cidadão comum, para uma pessoa simplória, para um homem que estava largado no lixo, na sarjeta e etc. E de lá o rei estende a mão e lhe traz para dentro dos seus aposentos, lhe abraça, beija e etc. E nós explicamos na sessão passada cada um dos significados desses termos metafóricos, né? Chegando até o que significa em termos místicos, esotéricos, baseado nas palavras bíblicas do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, o que significa o beijo e o que significa o abraço. Vimos, o beijo está relacionado com palavras da Torá, o abraço com a prática das mitzvot, e continua o Alter Rebbe nos descrevendo esse tipo de aproximação, esse tipo de união que Deus promoveu conosco. Como nós falamos que, da mesma forma que o rei sai do seu palácio e vai ao encontro do sujeito simplório, Deus também, ele deixa de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos e seres espirituais elevados, e onde ele repousa a sua Shekhinah, onde se encontra a sua honra, o seu esplendor, os próprios anjos reconhecem isso no plano terrestre, junto com Bnei Israel. Das alturas celestiais, elevadas, espirituais, de lá, Deus, por assim dizer, pessoalmente, ele veio, ele mesmo, não através de emissários, ele mesmo veio nos retirar do Egito, que era Ervat Haaretz, o lugar mais imoral da terra. Tamanho amor Deus nutria e nutre por nós, que ele desceu até o Egito, até um lugar que era o centro da depravação e da impureza, para de lá nos retirar, para de lá nos aproximar e trazer até o Monte Sinai, para lá recebermos a Torá. E ao recebermos a Torá, com isso nós estamos recebendo a própria dimensão de contato, o acesso à essência divina. Uma vez que a Torá é a sabedoria divina, as mitzvot são a vontade de Deus, isso representa a sua própria essência, isso representa o beijo e abraço que Deus está nos dando. Ele prossegue descrevendo a grande unificação que Deus promove conosco, que a pessoa deve levar em conta. Ele prossegue e nos diz: Vezeh shekatuv asher kideshanu bemitzvotav, כי האדם המקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור, כמו שכתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד. Ele nos fala para salientar a união íntima produzida por uma mitzvah, que nós falamos que isso é como aquele abraço, aquela aproximação, aquele contato íntimo, aquela
proximidade intensa. Então ele nos diz, o Alter Rebbe, é exatamente por isso que nós dizemos na bênção que recitamos antes de cumpri-la. Existem bênçãos que são recitadas antes do cumprimento das mitzvot, e antes de cumprir um preceito, no texto padrão da bênção nós falamos, abençoamos a Deus, bendito sejas tu Deus, etc., que nos santificou com suas mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav, nos santificou com as suas mitzvot. Porém, explica o Alter Rebbe aqui na etimologia hebraica, onde o termo kideshanu, ele significa apenas, ele significa não apenas nos santificou com suas mitzvot, mas ele também pode ser traduzido como casou-se, porque em hebraico, no hebraico bíblico, na literatura rabínica, o casamento, a união matrimonial, é chamada de kiddushin, consagração, Kiddushin. O próprio ato do casamento, dentro do judaísmo, é visto como uma mitzvah, como um ato de santidade, de santificação. Por isso, por esse motivo, o matrimônio, o casamento, no judaísmo é chamado de Kiddushin. Portanto, nessa tradução, como a gente interpretaria essa bênção que é recitada antes do cumprimento das mitzvot? Antes de cumprir uma mitzvah, nós abençoamos a Deus, Asher kideshanu bemitzvotav, que Ele nos consagrou como esposa, como cônjuge. Ele casou-se conosco por intermédio das mitzvot, ou seja, que as mitzvot expressam e refletem essa união íntima, esse vínculo profundo e intenso que se possibilita através delas, através das mitzvot dos preceitos, o vínculo entre nós e Deus, como o vínculo íntimo que se torna um corpo só, o vínculo entre marido e mulher, esposa e marido. Então isso ele nos diz. Assim como o termo kideshanu também pode ser traduzido como casou-se, como um homem se casa, mekadesh, com uma mulher. Né? Da mesma maneira, também existe essa união intensa, profunda e íntima entre nós e Deus, por intermédio do cumprimento das mitzvot, isso que nós expressamos na bênção que é recitada antes da sua realização. Kacha mamash veyeter al ken lein ketz, o ichud nefesh האלוקית, העוסקת בתורה ומצוות, ונפש החיונית ולבושיהם הנ"ל באור אין סוף ברוך הוא. Diz o Alter Rebbe, o homem se casa com a mulher para que ela se una a ele em união completa. Assim como diz o versículo bíblico, como está escrito, o homem une-se à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Assim nos fala o Gênesis, portanto, isso representa uma união magnífica, onde duas entidades, dois seres, duas criaturas se unem em uma só. E conforme explicam os livros, a Torá que se fala da união corpórea que se torna uma só carne, mas de acordo com os livros místicos também são duas metades da mesma alma que estão se unificando, portanto há uma união muito profunda. Ele nos diz exatamente, essa é a metáfora, Asher kideshanu, kideshanu da palavra kiddushin, ou seja, as mitzvot, elas servem não somente para nos santificar, nos elevar, mas também nos casar, nos unir profundamente com o Criador, exatamente assim. Porém, infinitamente mais intensa é a união da alma divina quando cumpre a Torá e mitzvot, no momento de cumprir Torá e mitzvot, a alma se unifica com o Criador de uma forma muito profunda, muito intensa, muito íntima. Bem, e na verdade essa união, nos diz o Alter Rebbe, ocorre não só entre a alma divina e o Criador, bem como da alma animal energizante e das vestimentas delas, mencionadas acima, com a abençoada luz infinita. Na realidade, a pessoa só pode cumprir a mitzvah aqui nesse mundo. Por quê? Porque as mitzvot, elas são de cunho físico material, e, portanto, somente uma alma incorporada, somente uma alma que se encontra aqui no campo físico, no corpo físico, é que pode cumprir, pode colocar o tefilim no braço, sobre a cabeça, pode estender a mão para dar tzedakah, caridade, e assim por diante, colocar o talit nos ombros, e assim por diante.
E quem dá vida ao corpo, a alma energizante, que na realidade é a alma animal. Em outras palavras, está nos dizendo o Alter Rebbe que essa união profunda e intensa que ocorre entre o Yehudi que estuda a Torá, que cumpre as mitzvot, com o Criador, na realidade essa união profunda não é só da alma divina, mas também da alma energizante, que é a alma animal, e do corpo, porque sem eles a pessoa não poderia cumprir as mitzvot são cumpridas apenas aqui nesse mundo, no campo físico e material. Portanto, para isso é necessário ter um corpo, e quem dá vida ao corpo é a alma energizante. Portanto, toda entidade presente no ser humano, não só a sua alma divina, mas também a sua alma animal energizante, tudo se unifica com Deus no momento do cumprimento da mitzvah. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: המשיל שלמה עליו השלום בשיר השירים ייחוד זה לייחוד חתן וכלה בדבקה, חשיקה וחפיצה, בחיבוק ונישוק. Exatamente por isso ele nos explica, por isso o rei Salomão no Cântico dos Cânticos ele comparou de forma muito detalhada essa união profunda que se promove entre Deus e Knesset Israel, a comunidade de Israel, através do cumprimento de Torá e Mitzvot. Ele comparou essa união com a união de ou seja, o rei Salomão ele comparou de forma muito detalhada essa união de um indivíduo com Deus, a relação profunda e íntima entre o noivo e a noiva. Sabendo que todo o Shir HaShirim ele usa esse amor, essa união entre noivo e noiva como uma metáfora para descrever isso. Ele nos fala que a escritura lá no Shir HaShirim fala de amor, usando termos como ligação, fervor e desejo, né? Com abraço e beijo. Então, tudo isso, como nós falamos, são metáforas, mas elas vêm nos esclarecer, nos elucidar o que é, a fim de nos orientar em nossa relação com Deus por meio das mitzvot. Seja assim como essa aproximação, assim como essa paixão, amor entre noivo e noiva, ele ocorre com fervor, com desejo, há uma ligação intensa. Isso se manifesta o abraço, o beijo, da mesma maneira, metaforicamente falando, transferindo isso para o plano espiritual. Então ele quer nos passar essa mensagem mais profunda, que ela vem quase aqui camuflada e codificada, não é? no Cântico dos Cânticos, de como deve ser a nossa relação com Deus por meio das mitzvot. E agora o Alter Rebbe, ele vai nos dizer, ele vai nos dar mais um significado adicional no conceito de que Kedeshanu nos santificou e nos consagrou com suas mitzvot. Ou seja, ele está interpretando de forma profunda e mística o sentido, o significado das bênçãos que fazemos antes do cumprimento das mitzvot. Ele vai nos trazer mais um significado, o significado anterior que ele nos trouxe, ele reflete a união íntima que se promove entre Deus e o Yehudi que está cumprindo Torá e Mitzvot, né? Como um casamento, como uma união matrimonial, uma relação íntima. Agora ele vai nos trazer uma interpretação adicional que ela expressa o nível de espiritualidade, o nível na divindade que se atinge através da prática de mitzvot, ou seja, com qual nível da divindade o Yehudi que cumpre mitzvot consegue se conectar. As palavras do Alter Rebbe Bezesh Katuv. Esse é o significado do texto das mitzvot, da liturgia, da brachá das mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav, shehelanu lema'alat kodesh ha'elyon baruch hu, shehi kedushato shel HaKadosh baruch hu, bichvodo ubeatzmo. Ele nos diz, por essa razão dizemos na bênção tradicional que precede o cumprimento da mitzvah, bendito sejas tu Deus, etc., que nos santificou, que deixando significa que nos levou até esse nível de kedushá, de santidade, com suas mitzvot, por intermédio das suas mitzvot, de onde se deduz que ele, Deus, nos elevou ao nível da sua abençoada santidade suprema.
nível que na Kabbalah, no Zohar, é chamado de Kodesh Elyon, santidade suprema. Esse é um nível transcendental, um nível muito elevado, um nível de espiritualidade, um nível que expressa, que está ligado à essência divina, um nível que de outra forma seria inacessível, inalcançável por toda e qualquer criatura, mesmo as criaturas elevadas espirituais, anjos, etc. Mas justamente e unicamente através do cumprimento das mitzvot, Asher Kideshanu, nós conseguimos chegar até esse nível de Kedushá, Kodesh Elyon, a chamada santidade suprema, que é a santidade do próprio Santíssimo, bendito seja em sua glória, ou seja, o nível que expressa essa santidade suprema maior do próprio Deus, do próprio Divino. Aqui ele nos fala que além dessa união profunda e íntima que se obtém através das mitzvot, se consegue também, as mitzvot promovem a pessoa a um nível elevadíssimo, onde ela atinge e alcança esse grau da divindade chamado de Kodesh Elyon, santidade suprema. O que é santidade? Então nos explica o Alter Rebbe, conforme trazido na Kabbalah e diversas vezes nos textos hassídicos, o Kedushá Hilashon Avdalah, מה שהקדוש ברוך הוא מובדל מעולמות, והיא בחינת סובב כל עלמין, מה שאינו יכול להתלבש בהם. Em geral, a palavra santidade, Kedushá, em hebraico, em várias conotações e contextos, etc., Kedushá significa separação, distinção. Quando algo é separado, apartado, é distinto, é de outra categoria, de outro nível, pode ser para um lado ou para outro, mas algo que está separado, destacado, distinto, então isso é o termo de Kedushá, né? Então ele nos diz que aqui, nesse contexto, quando nós falamos da santidade suprema, ele nos fala que, referindo-se a Deus, Kedushá indica o nível transcendental da divindade, que o Santíssimo, bendito seja, é separado dos mundos. E quando nós falamos separado dos mundos, que ele está tão apartado, tão acima, tão destacado, tão elevado e acima dos mundos, e aqui quando nós falamos de mundos, a gente se refere não só ao mundo terrestre, mas inclusive mundos espirituais. Deus é tão separado dos mundos espirituais e físicos, porque ele está num nível que ele está acima de Criador do universo, regente do universo, tudo relacionado com o mundo. O mundo é algo limitativo para Deus, para Deus. Nós falamos Deus o Criador, mas na verdade a essência de Deus é muito mais do que Criador. E isso corresponde ao nível que o Zohar chama, em que ele transcende todos os mundos, abarca e encobre todos os mundos, Sovev Kol Almin, de uma energia tão transcendente. E o que significa que transcende? Que essa energia ela é tão elevada, tão transcendente, que não pode enredar-se nos mundos, porque não tem nada em comum com eles. Ou seja, isso indica que do chá, santidade, algo que está apartado, destacado, separado, distinto, algo distinto e separado de todo o mundo, de todo o universo e suas criaturas. Ou seja, existe um nível na divindade que ele está completamente separado, distinto e apartado do universo. Existe aquele nível de energia divina, que é a energia vital, que dá existência, vida para tudo que existe no universo, todos os seres e criaturas. Mas essa é uma, como já explicamos outras vezes, é uma luz divina que foi condensada, limitada para poder ser contida nas criaturas e seres, sem eles se anularem por completo, sem se ofuscarem com tamanha luz. Portanto, essa luz é condensada, passa pelo tzimtzum, por muitas condensações, contrações, limitações, e ela vai sendo limitada de acordo com a capacidade de cada mundo, de cada plano espiritual, o quanto ele pode comportar. Então, em geral, essa luz Memalé Kol Almin, que preenche o mundo, o universo, as criaturas, internamente, ela é condensada e limitada, porque já que ela está presente de forma interna em cada criatura, ela tem que ser proporcional, não só ao tamanho, mas à capacidade de captação de energia espiritual de cada criatura.
Então, de forma geral, o mundo recebe sua vitalidade dessa energia que está revestida, presente, preenchendo o universo e preenchendo as suas criaturas. Porém, aqui ele vai nos explicar que através do cumprimento de mitzvot, a pessoa se eleva até esse nível da santidade superior. Isso significa asher kideshanu bemitzvotav, que através das mitzvot a pessoa se une, se vincula a esse nível transcendental, esse nível que indica a essência divina que transcende o mundo, o universo que está acima de tudo isso, onde lá é a fonte da luz que não se condensou, que não se limitou de acordo com as limitações mundanas. Aquela luz que nos ora é chamada de Sovev Kol Almin, que transcende o universo. Então, diferente dessa luz e energia divina que de forma convencional e geral se encontra aqui entre nós, é isso que dá vida e existência a todos os seres e criaturas. Já essa luz transcendental, ela não pode, por que ela é chamada de transcendental? Sovev, como que cerca ou envolve os mundos, apesar que ela também está presente dentro essa energia também se faz presente nas criaturas, mas ela é chamada de Sovev Kol Almin, como aquela que cerca e envolve os mundos, porque os mundos e todos os seus seres e criaturas não são capazes de comportar, de conter a grandiosidade dessa luz infinita e ilimitada dentro de si. Por isso se fala com essa luz como que transbordando, ela fica envolta, ela fica envolvendo, ela fica cercando seres e criaturas, etc. Não é? Por isso ela é chamada de envolvente, de transcendental. Ela não pode se revestir internamente, ser internalizada, porque ela está acima de todos os seres e criaturas. Esse nível transcendental, envolvente, supremo, esse é chamado de Kedushá. Na linguagem mística, isso se refere a Kedushá, que é a santidade, algo que está separado e destacado. Isso que a gente diz que através das mitzvot, asher kideshanu bemitzvotav, a pessoa consegue se elevar a esse nível altíssimo em termos espirituais, a esse nível transcendental. Então, aqui sintetizando e, na verdade, combinando as duas explicações que o Alter Rebbe nos deu sobre o Asher Kideshanu, sobre a liturgia das bênçãos que precedem o cumprimento das mitzvot. Então, na primeira explicação ele nos falou que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, ao cumprir uma mitzvah, não é apenas que ele está cumprindo um preceito, mais do que isso, ele está se unificando com Deus, com a divindade que está presente na mitzvah, numa união muito profunda e íntima, como uma união conjugal. Na segunda explicação ele nos diz que esse nível de divindade presente nas mitzvot, que a pessoa está se conectando com esse nível, na hora que cumpre e realiza o preceito, esse nível, na verdade, é um nível transcendental, é aquele nível de santidade da própria essência divina. Portanto, no momento que a pessoa cumpre a mitzvah, quem cumpre a mitzvah é um ser humano, um Yehudi, aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo físico e material. Uma alma que está incorporada, está num corpo físico e terrestre. Ou seja, nós estamos aqui no mundo, pé no chão, mas ao mesmo tempo, ao cumprir a mitzvah, a gente consegue alcançar e se conectar a um nível que está acima do mundo e universo, a um nível transcendental. Quando se cumpre a mitzvah, a pessoa se vincula a esse nível de Kodesh Elyon, da suprema santidade, aquilo que é a transcendência da essência divina, e a pessoa se conecta a isso. Continua, o Alter Rebbe nos explica que Alidei Yichud HaNefesh, והתקללותה באור אינסוף ברוך הוא, הרי היא במעלת ומדרגת קדושת אינסוף ברוך הוא ממש. מאחר שמתייחדת ומתקללת בו יתברך, והיו לה חדים ממש. Então aqui acontece um fenômeno, quer dizer, a pessoa se supera, a pessoa, a criatura, somos criaturas de carne e osso, seres humanos mortais, mas aqui a gente se supera ao cumprir Torá e Mitzvot. Com isso nós estamos nos vinculando a um plano que está acima das criaturas, estamos nos vinculando a um plano da santidade do Criador, algo transcendental que está acima da nossa capacidade, acima inclusive da energia vital que rege o mundo e o universo, que lhe dá existência. Pois quando a alma da pessoa se une com a abençoada luz infinita, isso ocorre através das mitzvot, e é absorvida nela,
por meio das mitzvot. Então, nesse momento, a pessoa realmente alcança a condição e o nível de santidade do abençoado infinito. Quer dizer, a pessoa mesmo estando aqui nesse mundo físico material, num corpo que a limita, num mundo material que limita a espiritualidade, ela consegue transcender tudo isso, consegue se vincular e alcançar essa condição e nível da santidade do abençoado infinito, visto que a pessoa se funde com ele, com Deus, no momento do cumprimento do preceito, é absorvido nele e os dois se tornam absolutamente um só, criatura e criador. Então esse é o efeito e o impacto espiritual profundo e intenso que é obtido através do cumprimento de uma mitzvah, onde a criatura, por assim dizer, até sai da sua condição limitada de criatura e consegue se vincular e ser absorvida na Kedushá, na santidade do Criador. Continua nos explicando o Alter Rebbe com isso, ele explica versículos bíblicos e mitzvot da Torá. Ele nos fala, isso que está escrito em Levítico 20, Vitem li kedoshim ki kadosh ani Hashem, vavdil etchem min ha'amim liot li. Em outro versículo que nós encontramos em Números 15, Veomer, Vasitem et kol mitzvotai vitem kedoshim lelokechem, ani Hashem elokechem vegomer, traduzindo, dessa singular santidade que nós falamos, essa santidade, ela denota o quê? A energia transcendente de Deus. Então, é dessa singular santidade acessível por meio das mitzvot que fala o versículo bíblico, quando ele nos diz, Deus fala, por intermédio de Moshe, sereis santos para mim, sejam criaturas santas, sagradas. O que significa isso? Isso que nós estamos vendo agora, a explicação do Alter Rebbe. Sereis santos para mim, porque eu, Deus, sou santo, e vos distingui das nações para serdes meu. Isso Levítico 20 e 26. Consta também na Escritura, cumprirei todos os meus mandamentos e sereis santos para vosso Deus, eu sou Deus, vosso Deus, Números 15 e 40. Então, qual o significado disso, de acordo com a explicação que nos deu aqui o Alter Rebbe? Perush que alidei que uma mitzvot, harein elokah shelachem. Isso significa que Deus está nos dizendo, porque em ambos os versículos, quando Deus nos fala que Ele espera que nós nos santifiquemos, que sejamos pessoas santas, elevadas, Ele diz, em ambos os versículos, sereis santos para mim, porque eu, Deus, sou santo, etc. Não é? Ou mais tarde, cumprirei todos os meus mandamentos, eu sou Deus, vosso Deus. Como, em outras palavras, ele está nos falando, isso significa que Deus está nos dizendo, por meio do cumprimento das mitzvot, eu serei vosso Deus. Dessa forma, eu estarei, por assim dizer, me afirmando como vosso Deus, como ele é o Deus de Abraão, o Deus de Yitzhak, etc., como nós falamos na nossa liturgia, se referindo a Deus como Deus Eloquei Abraão, Eloquei Yitzhak, etc., o Deus de Abraão, o Deus de Yitzhak, serei também chamado, considerado, poderei me considerar o teu Deus. Quando você se santificar, Vitem li kedoshim, quando vocês forem para mim santos, então, Ani Hashem Elokechem, eu serei vosso Deus. E o que significa ser santo? Se fala que essa santidade nós obtemos através do cumprimento das mitzvot, como explicamos. Porque através do cumprimento das mitzvot, a gente se conecta com esse nível da santidade suprema, que indica a luz transcendental de Deus, que está acima do universo, etc. A gente consegue se conectar a isso. Isso significa essa luz que está apartada, distinta, e por isso é chamada de Kedushá, de santidade. Por estar destacada, distinta. Asher que deixaram bem mitzvotav, com as mitzvot a gente consegue se conectar até esse nível. Continua, o Alter Rebbe nos diz, shenikra ken mipnei she'avot hayu bechinat merkava lo yitbarach, ubeteilim venichlalim beoro, וכך הוא בכל נפש מישראל, בשעת עסק התורה והמצוות. Então Deus diz, quando vocês se santificarem,
E como vocês se santificam? Através do cumprimento das mitzvot. Por quê? Porque por intermédio do cumprimento das mitzvot, é possível a criatura se vincular a esse nível de kedushá, de santidade suprema, transcendental, se conectar a esse nível que está acima do mundo do universo, e com certeza acima dela própria. Então, nesse momento, se realiza aquilo que fala aqui o versículo: quando vocês se santificarem, eu sou Deus, vosso Deus, eu me considerarei, serei considerado Deus, vosso Deus, como se fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, no início da Amidah, da liturgia, da nossa reza principal todos os dias. Então ele nos explica aqui, por que os patriarcas têm esse mérito, que Deus fala Deus de Abraão, Deus de Isaac. Na verdade, Deus é Deus de todo mundo, é Deus de todos. Por que aqui Deus associa o seu nome associado, ou como de forma personalista, como de forma individual, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ele nos explica que os patriarcas são assim chamados por Deus, de modo tão pessoal, porque eram uma carruagem de Deus. Os patriarcas, como já vimos anteriormente, eles eram pessoas tão anuladas perante Deus, anularam todo o seu ego, todos os seus interesses pessoais, toda a sua agenda individual. Eles deixaram tudo de lado, a única vontade deles era fazer a vontade de Deus, num nível de anulação completa. Por isso eles eram chamados de carruagem de Merkavá, como um veículo para Deus. Da mesma forma que o veículo não tem vontade própria, ele segue na direção que o condutor deseja. Os patriarcas também, eles não tinham vontades próprias, eles chegaram num nível tal de espiritualidade elevada que a única vontade deles era cumprir e realizar o desejo divino. Então, por isso, uma vez que eles estavam tão anulados a Deus, eram veículos, carruagem de Deus, por isso eles mereceram ser chamados de modo tão pessoal Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por quê? Eles se anularam de tal forma, já que eles estavam anulados por terem submetido seu ego a ele, a Deus, e absorvidos em sua luz. Por isso, eles merecem ter o nome associado. Deus fala, eu sou o Deus de Abraão e Isaac. Por quê? Porque Abraão e Isaac, eles entregaram sua vida para mim, eles se autoanularam por completo. Por isso, eu me considero Deus de Abraão. Em Abraão está presente e revelada, evidente a divindade. Em Isaac, a mesma coisa em Jacó. Mas ele nos diz, aqui a novidade é... Isso também é válido para toda a alma de Israel quando ela está cumprindo a Torá e Mitzvot. No momento que os patriarcas eles viveram antes da entrega da Torá. Eles conseguiram essa elevação, essa anulação por esforço próprio, por mérito próprio. Com muita evolução espiritual, com muito autoaprimoramento e etc. No nosso caso, se fala que algo disso nós conseguimos obter. Cada alma consegue obter isso quando ela está cumprindo a Torá e Mitzvot, pois a luz de cada mitzvah eleva a alma a esse nível. Isso que os patriarcas conseguiram transcender sua condição de criaturas mundanas, terrestres. Por mais que eles viviam aqui nesse mundo, eles também tinham corpo físico com suas necessidades corpóreas, físicas, etc., mas eles conseguiram transcender tudo isso e se ligar, conseguiram até se superar e se vincular à divindade de forma tal que eles estavam ligados à luz transcendental divina e se anularam por completo a Deus. E por isso eles alcançaram esse nível elevadíssimo dessa kedushá suprema, dessa santidade suprema. Nós talvez não, definitivamente nós não temos toda essa capacidade dos patriarcas, não temos toda essa retidão dos patriarcas, não temos toda essa evolução espiritual que eles têm. Mas, através de Torá e Mitzvot, na hora de cumprir as Mitzvot da Torá, nesse instante, assim como os patriarcas, a gente também consegue se conectar nesse nível. A gente também consegue se vincular a essa luz transcendental, no momento do cumprimento da prática das Mitzvot. Então esse é o fenômeno especial, muitas vezes, quer dizer, às vezes a gente não só que não percebe, a gente nem imagina o que a gente está produzindo e realizando ao cumprir e ao praticar uma mitzvah.
Então, não só que através da mitzvah a gente está, por assim dizer, se elevando, se santificando, mais do que isso, através da mitzvah a gente está se conectando a esse nível de Kodesh Elyon, da santidade suprema, um nível transcendental, totalmente acima do universo, o mesmo nível que atingiram os nossos sagrados patriarcas e antepassados. Então ele nos diz, isso significa o que diz o versículo bíblico, essas Kedoshim Lelokechem, sejam santos para o vosso Deus. No momento que vocês se santificarem, ou se vincularem a esse nível da essência divina, ele será considerado vosso Deus. Em outras palavras, vocês vão sentir a divindade dentro de vocês. Kedoshim Lelokechem, vocês serão Kedoshim, se santificarão Lelokechem, para o vosso Deus. Deus estará dentro de vocês, de forma presente dentro de vocês, como estava dentro de Abraão, Yitzhak e Jacob. Por isso, assim como era em relação aos antepassados, e como a gente falou, na verdade Deus é Deus de todo mundo. Então por que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Se fala que com essas pessoas especiais, Deus se unificou, Deus manifestou a sua presença dentro desses indivíduos tão elevados. Ou seja, Deus fez com que a divindade se manifestasse de forma presente, evidente, dentro dessas pessoas, aflorasse de forma revelada. Por quê? Porque eles eram, esses veículos, essa carruagem a Deus, totalmente anulados. Mesmo que a gente não tenha toda essa capacidade, todo esse alcance dos patriarcas, porém, essa novidade que através das mitzvot, nós também, com o cumprimento simples das mitzvot, mesmo sem ter toda essa capacidade espiritual, ou toda essa anulação perante Deus, mesmo sem conseguir renunciar ao nosso ego e etc., como fizeram os patriarcas, mesmo assim, na hora que estamos ocupados com Torá e Mitzvot, Deus paira sobre nós de forma tal, Ani Hashem Elokeichem, eu serei então Deus, vosso Deus, não apenas Deus, Deus de todos, mas que isso talvez é vago, distante, mas vosso Deus me farei sentir dentro de você. Por isso também, continua o Alter Rebbe nos fala, ולכן חייבו רבותינו ז"ל לקום ולעמוד מפני כל עוסק במצווה, אף אם הוא בור ועם הארץ, והיינו מפני השם השוכן ומתלבש בנפשו בשעה זו, רק שאין נפשו מרגשת. Por isso, já que existe esse fenômeno especial que ocorre, que se desencadeia no momento de se cumprir uma mitzvah, que nós conseguimos conectar o mundano com o transcendental, com o divino, nós conseguimos conectar, nós seres limitados, a gente consegue estabelecer um vínculo com a essência divina, com a santidade suprema que é infinita e ilimitada, né? Nós conseguimos trazer a divindade dentro de nós. Por isso ele nos diz, por isso os nossos sábios de abençoada memória determinaram que nos levantemos e permaneçamos em pé diante de qualquer indivíduo que esteja cumprindo uma mitzvah. Quando você vê algum indivíduo cumprindo uma mitzvah, levante-se diante dele. Por quê? Porque está acontecendo esse fenômeno especial na hora que qualquer um cumpre uma mitzvah, seja qual for a mitzvah, está se produzindo esse efeito cósmico especial dessa fusão do físico limitado com o espiritual, divino, transcendental, ilimitado. Ao cumprir cada mitzvah, se produz essa fusão, esse vínculo especial, se atrai essa kedushá, essa santidade, para o mundo terrestre, para até o corpo físico daquele indivíduo que está cumprindo a mitzvah. Por isso os nossos sábios falaram que em sinal de kavod, de honra, distinção, quando vemos ou estamos diante de uma pessoa que está cumprindo uma mitzvah, que a gente se levante e permaneça de pé. Por quê? Porque aqui está acontecendo algo muito sagrado, muito elevado, a presença divina está se manifestando. E isso, mesmo que aquele indivíduo que esteja cumprindo a mitzvah, mesmo que ele seja moralmente bruto ou ignorante da lei judaica, mesmo que seja um sujeito completamente simplório, e não só simplório, um cara meio grosseiro e bruto e etc., mas não importa se naquele instante ele está cumprindo a mitzvah é capaz de vinculá-lo a esse nível transcendental de Kodesh Elyon, da santidade suprema. Por isso, até mesmo diante dele, a gente deve se levantar quando ele está cumprindo a mitzvah. Ou seja, aqui nós vemos algo interessante.
Aqui nós vemos que essa luz divina, ela paira sobre a pessoa que cumpre a mitzvah. Não só de forma envolvente, não só transcendendo o indivíduo, mas daqui a gente vê que essa luz também, de certa forma, se reveste no indivíduo, dentro da pessoa que cumpre a mitzvah, no seu interior. Ela internaliza essa santidade, não é que essa santidade fica apenas como uma aura envolvente sobre a pessoa, uma aura espiritual. Nós vemos aqui, não, que isso acaba impactando, influenciando, se revela, se manifesta até no interior da pessoa, até no seu lado corpóreo. E conforme a gente diz que isso significa, não é, que ele próprio fica imbuído de Kedushá, de santidade. Bom, então a gente deveria entrar em transe quando cumpre uma mitzvah. Não é? Se esse efeito extraordinário ocorre a qualquer pessoa cumprindo uma mitzvah, a gente deveria, por assim dizer, levitar. Não é? Por que isso não acontece? Apenas que a gente aqui, nossa alma incorporada, nossa alma, quando está aqui envolta no corpo físico e com a alma energizante, que é a alma animal, a gente não consegue sentir esse efeito de Kedushá. A gente não consegue perceber aquilo que está sendo absorvido dentro de nós na hora que cumprimos e realizamos o preceito. Mas na prática, a gente percebendo ou deixando de perceber, isso não muda o fato. Assim, ele explica para nós, assim consta em todos os livros da Kabbalah, qual o efeito extraordinário que se obtém através do cumprimento da mitzvah. É esse efeito transcendental, mesmo que a gente não note e não perceba. Os grandes tzadikim, eles notam e percebem. E por isso, de fato, as pessoas muito espiritualizadas, elevadas, quando eles cumprem a mitzvah, e de fato isso envolve, e eles chegam eventualmente a esse transe. Nós, pessoas mais comuns, não sentimos e não percebemos, mas isso não muda o fato do que ocorre ao cumprir uma mitzvah, porque de fato, como nós falamos, através da mitzvah, essa luz divina transcendental se manifesta dentro de nós. E por que nós não sentimos e não percebemos isso e não entramos em transe? Explica o Alter Rebbe, mipnei masach hachomer agufani, shelo nizdaker, umachshich einei hanefesh, mereot marot elokim. כמו האבות וכיוצא בהם, שראו עולמם בחייהם. Ele nos explica por que nós não percebemos, não é, esse efeito estrondoroso, esse efeito especial que está ocorrendo ao cumprir uma mitzvah. Ele nos diz que a nossa alma não o sente porque, por causa do véu, entre aspas, do véu da matéria física não refinada do corpo. O problema é que nós temos véus, e às vezes não são só véus, são cascas, e cascas às vezes grossas, e crostas e camadas, que acabam cercando, ocultando, reprimindo, sabotando a nossa sensibilidade espiritual, a nossa Kedushá, a nossa santidade. Então, por causa do véu da matéria física não refinada do corpo, às vezes nós estivemos por demais imersos apenas nos aspectos materialistas da vida, apenas nos prazeres físicos e corpóreos. Então, todo esse lado físico não refinado do corpo, ele acaba, que ele obstrui os olhos da alma. Isso obstrói, dá uma miopia no espiritual. Então, nem a própria alma divina que está dentro de nós, mas ela não consegue perceber todo esse efeito estrondoroso e grandioso que se obtém, se realiza ao cumprir uma mitzvah. Por quê? Porque nós aqui, como criaturas físicas no mundo terrestre, no mundo materialista e etc., nós presas no aspecto corpóreo, isso acaba obstruindo os olhos da alma, impedindo-a de ver visões de Deus, nas palavras de Ezequiel. Então, essas visões, essas coisas estão acontecendo, apenas que nós estamos um pouco cegos para elas, não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, em função dessa condição nossa de estarmos imersos nessa escuridão. Ele nos diz, por esse motivo, que a pessoa não vê a revelação divina como os patriarcas e outros. Os patriarcas sim sentiam a revelação divina, e sim eles percebiam. Por quê? Porque eles
se auto-refinaram, se auto-aprimoraram, nosso aprimoramento de caráter. Eles souberam mesmo, vivendo aqui nesse mundo físico, corpóreo e terrestre, levar uma vida santificada. Eles estavam aqui, eles também tinham necessidades físicas, aspectos corpóreos, eles também comiam, bebiam, dormiam, viviam em sociedade, tinham sua vida conjugal, sua vida familiar, mas sabiam levar uma vida santificada, conseguiam se elevar. E por isso eles conseguiram sentir espiritualidade e divindade, até a divindade transcendental, mesmo aqui estando nesse mundo terrestre. Isso é aquilo que os nossos sábios dizem e chamam no Talmud, em Berachot, que viam seu mundo em sua vida, eles viam seu mundo futuro, certas coisas, porque essa revelação divina, de forma geral, nós vamos poder captar e perceber, apreender apenas no mundo vindouro, quando vamos estar desprovidos de corpo físico, desvinculados de alma animal energizante, somente alma divina, no paraíso celestial, no Gan Eden, ou no Olam Abba, no mundo vindouro, nesse campo espiritual, nós vamos poder sentir e ter percepção de divindade. Mas os patriarcas, como outros tzadikim, se fala que para eles ocorre isso, esse fenômeno, que eles viam o seu mundo vindouro em sua vida, que ainda em vida, que estando ainda no plano físico e terrestre, se elevaram de tal forma que eles já conseguiam ter uma amostra e sentir e perceber a grandeza desses efeitos espirituais, mesmo estando aqui ainda no plano corpóreo, mesmo ainda no mundo físico, mesmo envolto de coisas materiais, mas eles se desprenderam tanto do físico e do material que eles conseguiram captar uma amostra disso ainda aqui nesse mundo. Então, de forma geral, a revelação divina do efeito das mitzvot vai ocorrer só no mundo vindouro. Por quê? Porque esse mundo é um mundo físico materialista e aqui não é o habitat, não é o campo propício para se captar essas revelações. Aqui a matéria interfere, impede, e às vezes ela sabota a sensibilidade espiritual, ela encobre a divindade. Mas como nós falamos, os patriarcas, eles tiveram uma amostra, um gostinho do Olam Haba, do mundo vindouro ainda aqui nesse mundo. Por quê? Porque o corpo deles estava refinado. Eles tinham um corpo, mas eles não se deixavam levar atrás dos aspectos corpóreos. O corpo era como um veículo. Eles não faziam da satisfação corpórea o objetivo almejado na sua vida, muito pelo contrário. E assim também ocorre com os tzadikim, as pessoas muito elevadas e espiritualizadas em todas as gerações, que eles também vivenciam esse fenômeno, ou seja, de ter como uma amostra do Olam Haba, de um pouco da espiritualidade que se vislumbra no mundo vindouro, de obter isso ainda aqui nesse mundo, nesse plano terrestre. Mas de qualquer forma, sentindo ou deixando de sentir, quando qualquer Yehudi cumpre mitzvot, ele está realizando esses efeitos. Por isso se diz que até mesmo aquele sujeito simplório, mais pior do que simplório, grosseiro, mas se ele está cumprindo uma mitzvah, naquele instante a divindade paira sobre ele, se reveste dentro dele, na sua alma aqui incorporada, na hora do cumprimento das mitzvot, apenas que ele não sente e não percebe. Mas a gente deve se levantar em sinal de respeito, porque esse fenômeno está acontecendo. Em outras palavras, a diferença entre nós e os patriarcas eles conseguiram estar num nível permanente e constante, sendo como um veículo, uma carruagem para Deus, com anulação completa, etc. E com isso vinculando-se à luz transcendental divina, à Kedushá, à santidade suprema, à essência de Deus. Para nós, a gente não consegue estar nesse mesmo nível que os patriarcas durante o tempo todo, mas pelo menos na hora do cumprimento das mitzvot, a gente alcança esse nível, por mais que nós não sentimos e não percebemos. Já os patriarcas, como outros grandes, ou profetas, ou tzadikim, pessoas justas, eles conseguiam também sentir e vivenciar isso aqui nesse mundo ainda.